eu sou o professor Sérgio Cardoso, sou o coordenador do curso de informática aqui do CEPREM e neste vídeo eu gostaria de comentar com vocês sobre as alterações, as modificações que houveram no edital de 2019, comparando com o edital de 2018. Tá? Bom, inicialmente eu gostaria de comentar que não houveram mudanças significativas, né? Na realidade, toda a parte de modificação que ocorreu, ela está relacionada à parte de normas, seja normas relacionadas à segurança da informação, aonde saíram normas que foram utilizadas no ano passado e entraram novas normas nesse ano, uma nova norma nesse ano, ali corrigindo, né? E também normas de instruções normativas, que são utilizadas pelo governo federal, onde também é a mesma coisa, saiu uma norma e entraram outras normas, outras instruções normativas, né, para a parte do item 5 do edital. Então, e com isso, consequentemente, uma pequena modificação que a gente teve na parte aí de bibliografia que eu vou passar para vocês. Mas eu gostaria de inicialmente comentar que eu acho que, apesar de haver pouca mudança no edital, retirada de assunto, inclusão de assunto, ele muito pouco, que nós vamos ainda verificar, eu acho que a questão principal que assim, na minha opinião, que deve acontecer é uma mudança na prova, tendo em vista a modificação da empresa que realiza o concurso. Então, se a gente fizer, não uma comparação só simplesmente do edital, mas se a gente for fazer uma análise da prova, por exemplo, a prova do ano passado, e como tem acontecido nos últimos anos, mas especialmente no ano passado, nós tivemos uma carga muito pesada em assuntos relacionados a Linux e relacionados à segurança, por exemplo. Enquanto que outros assuntos pouco apareciam na prova, eles não, já há vários assuntos aí de outras partes do edital que basicamente não vinha caindo ou não caem há um bom tempo. Com a modificação, aí é uma puro exercício de futurologia, ou seja, estou tentando achar minha bola de cristal, e tentar descobrir o que pode acontecer. Eu acho que o que pode acontecer em relação à prova, mesmo que não tenha havido uma mudança do edital, é uma mudança do estilo de prova, e deixar de haver uma concentração em determinados assuntos, como ocorreu principalmente no ano passado. A gente analisando a prova do ano passado, muita coisa mesmo de segurança, muita coisa de Linux. Eu acho que essa concentração de assuntos, eu acho que ela acaba não acontecendo. E alguns assuntos que, de repente, caíam com menos frequência ou até não caíram nos últimos anos, podem voltar a aparecer. Até mesmo porque são assuntos que, quando você pensa na área de computação, de uma forma geral, não especificamente do concurso, mas na área de computação, são áreas que normalmente são consideradas clássicas, são consideradas tradicionais em alguns aspectos, e aí, dependendo ali do grupo de professores, da banca que vai ser montada nessa nova organização, há uma grande probabilidade, na minha opinião, de que alguns assuntos eles possam aparecer, justamente porque são assuntos clássicos. Eu tenho certeza que, dependendo do grupo de professores que vai se reunir, eles vão falar, poxa, isso aqui é uma coisa clássica, o cara tem que saber isso aí na área de computação. E aí, com isso, assuntos que não estavam aparecendo antes, eles voltar a aparecer, e diminuir a concentração, como aconteceu em relação à segurança de informação e parte de Linux. Isso é um exercício que eu estou tentando fazer aí de pensar o que essa banca nova, o que essa empresa nova ela vai acarretar na confecção da prova. E, obviamente, caindo dentro dos assuntos que estão no edital. Então, eu vou começar a passar com vocês alguns assuntos, e aí, em alguns aspectos, eu vou falar para vocês algo que eu acho, uma pura intuição, que possa vir a aparecer novamente, e ser cobrado, dado que eu acredito que, sendo uma empresa sendo contratada, eles vão olhar para o edital e vão tentar fazer uma distribuição uniforme das questões em cima de todos os assuntos, não simplesmente colocar como aconteceu no passado, há uma concentração muito grande de determinados assuntos e outros praticamente esquecidos. Então, eu acho que agora, assim, olhando para quem está organizando, eles vão olhar o edital, estão organizando, receberam o edital, vão ter que montar as provas. Então, ele vai olhar e vai assim, vamos distribuir os assuntos ao longo desse edital. Então, vamos lá. Em relação ao item 1 do edital, microinformática,
ele não houve modificação, né? A gente sabe, né, historicamente, nos últimos anos, que a parte de Linux é extremamente importante. Eu acho que vocês não podem deixar de ter, né, pensar na importância que o Linux tem nesse concurso. Por mais que eu acredite que haja uma diminuição, né, nas questões relacionadas a Linux, dado que, como eu já falei com vocês agora há pouco, né, eu acredito que possa haver uma distribuição maior, né, das questões, mas eu acho que o foco de vocês sempre tem que ser em cima do Linux, que é algo que vai ser cobrado na prova com certeza. Pode diminuir, mas com certeza ele vai aparecer, ele vai estar presente, né, pode ter menos questões, mas as questões estarão lá de Linux. E ela, basicamente, Linux e a parte de arquitetura lá básica, né, do PC, ela continua a mesma, seja a gente olhando para o edital de 2018, olhando para o edital de 2019, mesma coisa, não há modificação, né, no conteúdo. Continua, né, falando para vocês, estudem Linux, que vai cair questão de Linux, eu só acredito que possa haver uma diminuição no número de questões, tá? Na parte de sistemas de computação, no item 2, tá, também, né, não teve nenhuma modificação significativa, né, que na verdade não teve modificação, né. Então, o sistema de computação, os assuntos do item 2, né, são os mesmos, né, do item A até o item G, a mesma coisa permanece em cima do edital de 2019, indo do item A até o item G, né, os mesmos assuntos a serem abordados, nenhuma modificação. Agora, eu acredito, né, que algo que seja interessante vocês focarem, né, dado essa nova, né, nessa nova organização, é pensar na parte aí de álgebra booleana, né, lógica binária, circuitos combinacionais, sequenciais, né. Isso é um assunto que, né, assim, ao longo do tempo ele foi se diminuindo, né, a quantidade de questões relacionadas ao assunto, né, mas é um assunto, dentro daquilo que eu falei no início, é um assunto clássico, é um dos assuntos que normalmente, né, quando você vai dentro aí pensar num edital bem amplo da área de computação, né, é um assunto que sempre cai, né, quando você pensa em álgebra. Então essa parte aqui, tá, de álgebra booleana, tá, lógica, circuitos, eu acho é bom vocês darem uma boa verificada, que eu acredito, né, que é uma questão que pode voltar a aparecer, né, questão de mudança de base, né, álgebra booleana, ponto fixo, né, eu acho que isso aí é interessante, né, interessante não, na verdade eu acredito que, né, dada essa distribuição de assuntos, eu acho que é algo que pode voltar, né, uma questãozinha ali de arquitetura, né, uma questão de álgebra, de lógica binária, né, de uma mudança de base, eu acho que isso aqui são questões, assuntos, né, clássicos, questões clássicas, né, considerando que pode haver essa distribuição uniforme aí nas questões, eu acho que esses assuntos aqui são bastante interessantes, né, de voltarem a aparecer e serem cobrados. Mas, volto a falar, não quer dizer, né, que isso vai efetivamente acontecer. O exercício que eu estou tendo aqui de tentar imaginar o que vai acontecer na prova com essa modificação, que para mim é essencial aí nesse edital novo, a gente saber que teve uma nova empresa organizando o concurso, e uma empresa até pelo que é pesquisa que já, né, alguns alunos fizeram, eu também já dei uma olhada, uma empresa que tem pouca experiência em um concurso desse nível, nível federal, né, para o Exército, né, então é uma coisa bastante nova. Então acredito que haja a grande probabilidade de haver uma distribuição de assuntos, e esses assuntos aqui relacionados à parte de lógica, sistemas de numeração, transformação de base, né, a parte de arquitetura, sistemas operacionais, eu acho que volta uma questãozinha aí, né, talvez uma questão de cada um desses itens aqui do edital, com certeza deve aparecer, tá? Aqui é a parte de computação de alto desempenho, computação em nuvem, né, já não é algo tão clássico, é algo mais moderno, né, não sei se já seria tanto o caso, eu acho que ficaria mais, né, no item 2 nas primeiras partes. E a parte de segurança, com certeza, também vai continuar caindo, né, não tem a menor dúvida que questão de segurança deve ter, provavelmente, né, como diminuíram a quantidade de normas, deve haver uma diminuição de questões relacionadas a normas ABNT, né, mas deve ter umas 2 questões aí relacionadas à parte de segurança, né, da segurança da informação como um todo, né, não só de normas.
Indo agora para o item 3, comunicação de dados, a parte relacionada a redes e segurança. Né? No item 2 tinha a parte de segurança, mas é mais uma segurança da informação, aqui mais segurança de redes. Né? Então, no item 3, né, continua a mesma coisa, só que da mesma forma. O item A é uma coisa mais clássica também, né, relacionada à parte de conteúdo de computação. Né? Você trabalha lá com conceitos de transmissão de dados, assuntos que a gente já aborda aqui no CEPREM, que a gente já discutiu aqui, inclusive, temos aulas já gravadas, né, para vocês poderem revisar. Então, acredito que, além de haver uma questão de redes, aqui tem muita coisa de redes, o assunto é extremamente vasto, né? Mas eu acho que talvez uma questão geral de rede, de arquitetura de camadas ou de endereçamento de rede, mais uma questão relacionada à parte mais básica, como modulação, modo de transmissão de dados, eu acho provável também de acontecer dentro desse raciocínio que eu estou colocando com vocês, né, de distribuição uniforme das questões em todos os itens do edital. Tá? Mas, basicamente, também não houve modificação. Então, item 1, 2, 3, a gente já viu até agora, sem modificação em relação ao assunto. Né? Os assuntos são basicamente, né, os mesmos. Técnica de programação. Tá? Também, né, olhando um edital e o outro, a gente está vendo aqui 2018, 2019, né, não há modificação nenhuma. Permanecem os mesmos assuntos. Da mesma forma, se a gente for pensar agora na modificação da empresa, aí está aqui, ó. Vamos pensar em assunto clássico, estrutura de dados. Tá? Estrutura de dados é algo que pode até aparecer juntando com alguma linguagem de programação, né? Mas, com certeza, aqui deve ter alguma coisa falando de estrutura de dados, falando sobre pilhas, filas, né, listas, né, que, assim, normalmente você acaba usando isso. Então, né, eu acho que essa distribuição de questões, eu focaria muito nas questões mais clássicas, né, para pensar aí para a prova desse ano. Né? Então, provavelmente, por questões de linguagem, deve ter uma questão, né, de linguagem, como são várias, né, e a distribuição, né, acaba voltando, talvez aparecer mais questões aí de C, C++, Java, né, mas eu acho que, talvez aplicado diretamente, você ter uma questão falando sobre estrutura de dados. Então, você vai ter lá um vetor, uma pilha, uma fila, né, e dentro dessa questão, você usar algum tipo de linguagem para fazer alguma coisa. Tá? Mas em relação a conteúdo edital, mesma coisa, não houve modificação. Agora no item 5, né, é onde a gente tem a modificação. Né? Modificação relacionada a quê? Modificação relacionada à instrução normativa. Então aqui os itens A, B, C, né, D, né, são os mesmos. A modificação está na parte de instrução normativa. Então no edital, saiu, né, do edital a instrução normativa número 5, né, essa aqui que está riscada, né? Essa instrução normativa saiu, manteve a instrução normativa número 4, que foi alterada pela número 2, tá? Então, saiu essa, e a gente indo lá para a parte de instruções normativas, né, entraram mais instruções normativas. Entrou a instrução normativa número 2, de 30 de abril de 2008, né, que foi alterada pela número 3 de 2009, a instrução normativa número 4, número 5, número 5, aqui me perdi, número 6, né? Depois a número 3, 24 de junho de 2014, e a número 4, de 19 de março de 2015. Né? Então, essas instruções normativas, elas apareceram. Né? E, consequentemente, deve ter questão relacionada a essas instruções normativas. Né? A única norma que continuou foi a número 4, de 11 de setembro de 2014, que foi alterada pela número 2, de 12 de janeiro de 2015. O resto continua. Né? Continua aparecendo. E aí, da mesma forma, provavelmente, né, assuntos, né, que não eram cobrados anteriormente, eu acho que dá uma grande probabilidade de aparecer, né, alguma coisa nova. Tá? Então, ter questão lá de gerenciamento de projeto, já tem acontecido, mas COBIT, aparecer lá ITIL, né? Com certeza eles vão botar uma questãozinha, uma questão aí de cada um desses assuntos aqui, muito provavelmente, né? Fora as questões de instituição normativa, isso aqui, com certeza vocês têm que olhar, porque instituição normativa tem caído regularmente e vai continuar caindo. Né? Só acho que talvez não tenha espaço para muitas questões, para a quantidade de normas que a gente tem aí, né, colocada no ambiente. Tá?
E o item 6, né, o último assunto, né, do edital, né, que é a parte de arquivos e banco de dados, né, a gente lá, 2018, 2019, a gente vê que não tem modificação alguma, né, manteve o mesmo. Então a gente vê que em relação a conteúdo, o que a gente teve foi modificação no item 5, modificação em relação às instituições normativas. Saiu uma, entraram várias. Né, o restante, item 6, arquivos de banco de dados, continua sendo a mesma organização, né, de assuntos que teve, né, nos anos anteriores, tá? Sem maiores problemas. Bom, agora vendo a parte de bibliografia. Então, bibliografia, o que aconteceu? Na parte de segurança, tá, saíram diversas normas do edital. Então, saiu a de classificação, né, que é a 16167, saiu a 27004, saiu a 27005, né? E permaneceu a 27001, 27002 e retornou a 27003, né, para o edital. Então, só que a 27003, ela está, assim, quando a gente pensa aqui na 27004, 27005, até teria assuntos que a gente poderia pensar especificamente, né, dessas normas, como também a desclassificação. Né? Agora, a 27003, né, ela está mais também voltada para a implementação de um sistema de gestão. Então, assim, não acredito que tenha uma questão específica dela, mas sim uma questão combinada com outros assuntos. Então, com certeza, deve cair uma questãozinha aí de normas de segurança. Tá? Aqui também é 27.032, né, uma norma de segurança cibernética também saiu. Então, esses outros livros continuam. Tá? Também aqui, todos esses continuam. Tá? E aí, a modificação que teve em relação à instrução normativa, tá? Que a instrução normativa que foi retirada, né, do edital. Tá? Então, o restante aqui foi continuando, né, a mesma bibliografia. Né? E esse último livro, né, de algoritmos de estrutura de dados também que foi removido da bibliografia. Então, aqui está o edital novo. Então, o que entrou? A 27003, de 2011, tá? É a nova norma que apareceu aí retornou, ela já foi usada em outras ocasiões, mas ela retornou, né, junto com a 27001, 27002, né? Então, está aqui. Então, acredito que seja uma questão tudo relacionado, porque quando você fala, né, na 27001, você está falando do sistema de gestão de segurança, requisitos, aqui código de boas práticas, 27002, quando chega na 27003, né, ele fala de diretriz de implantação. Então, está tudo muito relacionado, acho que não vai ter uma questão específica só de 27003, mas sim, dentro de um contexto, todas elas juntas. Né? Os outros livros que a gente já passou no edital do ano passado, que continuam, tá? As mesmas, né, os mesmos livros, né, tirando aqueles que eu mostrei anteriormente foram cortados, e o que vai ter de modificação está relacionado aqui à instrução normativa. Então, as instruções que entraram no edital, elas estão aqui, né, marcadas, né, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 3 de 2014 e a número 4 de 2015. Então, são essas novas normas que entraram no edital. E provavelmente deve ter questão relacionada a isso. Restante da literatura, né, sem modificação, né, nada acrescentado. Então, realmente, o que modificou foi a entrada de uma norma de segurança e algumas instruções normativas do Ministério, né, do Planejamento, né, que foram utilizadas. Né. Então, foi continuando, e aquele livro de estrutura de dados que foi retirado. Então, a gente vê que, efetivamente, né, não houve mudança significativa, né, no edital. Tudo que vocês vinham estudando até o presente momento, eles continuam extremamente válidos, né, porque são os mesmos assuntos, basicamente, né, que vocês já estão estudando, estão se preparando. Né, também de bibliografia, também pouca modificação. O que eu volto a comentar é que realmente, né, a grande questão aí que você deve levar em consideração é a parte relacionada à modificação da organização da prova, né, que para mim a consequência que a gente vai ter é de uma diminuição de concentração de assuntos, né, e um aumento, né, um aumento da distribuição uniforme dos assuntos em todos os itens do edital. E aí, principalmente, né, pensando em questões clássicas. Eu acho que, assim, considerando aquela que eu já comentei com vocês nesse nosso comentário, se a gente for analisar que houve uma mudança na empresa, uma empresa que não tem experiência nesse tipo de concurso,
né? A gente viu muito concurso para prefeitura, né? Se você for olhar lá no serviço que eles foram executando. Então, eu acho que os professores, a banca, quando for montar a prova, eu acho que ela vai acabar focando mais em assuntos que são considerados clássicos, né? Questões clássicas, né? Do edital, do que pegar coisa muito assim, pegar, por exemplo, dentro desse meu chutômetro que eu estou fazendo aqui com vocês, né, pegar lá na parte de computação de alto desempenho, computação em nuvem, né, não sei, assim, eu acredito que é mais fácil eles entrarem, né, na coisa mais clássica, que assim, né, no raciocínio que a banca pode ter. Vamos ver se o cara sabe né, as coisas conceituais básicas de computação, não o pessoal simplesmente pegar uma coisa que é muito nova, muito atual, mas sim você pegar nos conceitos básicos. Eu acho que tem uma tendência, na minha opinião, né, tomara que eu esteja certo, né, de que a gente vai cair em questões clássicas, em assuntos clássicos da área de computação. Tá? Obviamente que vocês têm que estudar tudo, né? Não tem como se ater a fugir a alguma coisa. Né? A vantagem é que você não precisa acrescentar muita coisa nova aqui, né? E só, a não ser a 27.003, que é tranquila, uma norma tranquila, e as instruções normativas. O restante é o que vocês já estudaram, mas, né, pensem, né, em ter uma base boa naqueles conceitos básicos de computação, tá? Que eu acredito que vai ser por aí que vai, né, ter uma grande chance da prova acontecer. E no mais, aproveitar nessa reta final, né, falta pouco tempo aí para chegar o concurso, tá? Desejar vocês um bom estudo, uma boa sorte, se dediquem. Tá? Falta pouco, reta final, né? Nessa hora a gente começa a ficar mais cansado, né, de todo o estudo que a gente tem feito ao longo do tempo, mas é mais importante agora você acelerar. Tá? Aproveitem para fechar logo toda a revisão, o estudo de todos os assuntos, para vocês começarem a fazerem revisões, né, daquilo que vocês acham que é mais difícil para vocês, que tem mais dificuldade, né, e conseguir, né, tirar todas as dúvidas necessárias, né, nessa retinha final ali, nas últimas semanas antes do concurso. Tá? Então, boa sorte, bons estudos e esperamos que vocês consigam a tão sonhada aprovação, né, no concurso da SFSEC.